Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar início à segunda aula do curso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre linguagens regulares. Então a gente viu que na aula passada, foram apresentados os conceitos introdutórios da matéria, qual a importância da gente estudar as linguagens regulares, as linguagens formais e autômatos, perdão. E a gente viu também um pouquinho de gramática, tá? Hoje a gente vai focar então num caso específico, que são as linguagens regulares. Mais especificamente, a gente vai abordar o que na aula de hoje, tá? Então a gente vai começar com a hierarquia de Chomsky. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho nas linguagens regulares. Depois a gente vai falar sobre os sistemas de estados finitos de maneira geral. E por fim, os autômatos finitos, que são os modelos computacionais que reconhecem, as linguagens regulares, tá? Então a gente começa por esse diagrama, que é muito conhecido, bastante utilizado, tá? Em que o Noam Chomsky, que é um cientista norte-americano, ele classificou, as gramáticas em 4 grandes tipos. Então essa aqui é conhecida, essa representação visual, ela é conhecida então como a hierarquia, tá, de Chomsky, tudo bem? Então o que ela quer dizer, Basicamente, nós temos 4 tipos de gramáticas, das mais simples para as mais complexas, ou seja, à medida que eu vou caminhando, para esses círculos mais externos, eu tenho gramáticas, que geram linguagens mais complexas, tá? Então a gente vai começar pelas gramáticas regulares, que geram linguagens regulares, elas são do tipo 3. Depois a gente vai para um conjunto de gramáticas um pouquinho mais complexas, são as gramáticas livres de contexto, que são do tipo 2, elas geram as linguagens livres de contexto. Depois a gente vai para as gramáticas sensíveis ao contexto, que geram as linguagens sensíveis ao contexto. E por fim nós vamos para as gramáticas com estruturas de frase. Para cada uma dessas gramáticas nós temos um modelo computacional que descreve elas. Então a gente vai ver hoje, por exemplo, as gramáticas regulares, elas geram linguagens regulares. E aqui nós temos, por exemplo, autômatos finitos que são utilizados. Já nas gramáticas livres de contexto, a gente vai ver que existem linguagens que não conseguem ser representadas por autômatos finitos convencionais. E para esse caso, nós precisamos de autômatos a pilha, tá? E assim sucessivamente. Tudo bem? Então isso significa, que se eu tenho, por exemplo, uma linguagem, que é a linguagem L1, que ela é sensível ao contexto, tá? Isso significa que ela, tudo bem? Ela não vai ser representada, tá, por uma gramática regular, não vai ser conseguida representar por essa minha linguagem L1. Tudo bem? Então, ou seja, eu tenho uma gramática L2, gramática regular, tá? Essa minha gramática L2, ela consegue ser representada, tanto por um autômato finito, por exemplo, quanto com um autômato a pilha, porém a linguagem L1 só consegue ser representada por um autômato a pilha. Ela não consegue ser representada por um autômato finito convencional. A gente vai ver isso ao longo da matéria, tá? O mesmo acontece, por exemplo, com as linguagens sensíveis ao contexto, onde eu tenho aqui as famosas máquinas de Turing. Tá? Então existem linguagens que não conseguem ser representadas nem por autômatos finitos, nem por autômato a pilha, somente por máquinas de Turing. Tá? A gente vai ver isso ao longo da nossa disciplina. Bom, vamos lá. Então, cada gramática, pessoal, possui a sua abstração computacional, ou seja, um modelo computacional para poder representar. Como eu comentei com vocês, nós temos as gramáticas regulares, que são representadas por autômatos finitos, as gramáticas livres de contexto, que são representadas aqui pelos autômatos a pilha, tá? E as gramáticas sensíveis ao contexto, que são representadas pelas máquinas de Turing, por exemplo. Tá? Então a gente começa pelas gramáticas regulares, que geram as linguagens regulares, que são as mais simples. Tá? Então a gente viu o que é uma gramática. Na aula passada a gente viu que uma gramática, de maneira geral, tá? Ela é uma quádrupla ordenada, onde V é o conjunto de terminais, variáveis, T é o conjunto de terminais, P é o conjunto de produções e S é o símbolo inicial. Tá? E nós dizemos que uma gramática ela é regular quando ela ou é uma GLD, uma gramática linear à direita, ou ela é uma GLE, uma gramática linear à esquerda. Ela não pode ser as duas coisas. Se ela for as duas coisas, ela não é uma gramática regular. Bom, o que caracteriza uma GLD? Tá? As regras de produção, pessoal,
elas são dessa forma aqui, ó. Azinho leva Bzão ou Azinho, ou Azão leva Azinho. Então, por exemplo, eu tenho uma linguagem, uma gramática dessa forma aqui, ó. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver. Y, Z leva a Z. Tá? Então, a linguagem girada aqui para essa gramática é X, Y, Z. Tudo bem? Eu só vou substituindo aqui, ó, as variáveis. Então, isso aqui é uma linguagem, né? Ela é uma gramática regular à direita, porque todas as regras de produção possuem um símbolo terminal, sucedido, né, por um símbolo variável. Tá? Então, se eu tiver algo dessa linha, por exemplo, isso aqui não é uma gramática regular, porque ela não é nem GLD e nem GLE. Tudo bem? No caso de GLD e GLE, basicamente aqui a ordem, né, com que os símbolos aqui estão dispostos. Tá? Então aqui seria um exemplo de uma perdão, seria um exemplo de uma GLE no caso. Tudo bem? Tá legal? Vamos lá então. Z pode ser alguma coisa aqui. Tá certo? Tá? Então, basicamente, uma gramática regular, então ela tem que atender a um conjunto de regrinhas. Tá? Ou seja, ou as regrinhas são dessa forma, ou as regrinhas são dessa forma. Tudo bem? Então, as regras de produção são GLDs ou são GLEs. Se elas atenderem, então, ela é uma gramática regular. Então, uma gramática regular, a gente sabe que gera, então, linguagens regulares, tá? Na prática, então, o que é uma linguagem regular, né, pessoal? Então, uma linguagem, tá? Ela é regular. Ou seja, do tipo 3, né? Se existe pelo menos um autômato finito determinístico que a reconhece. A gente vai ver o que é um autômato finito determinístico, tá? E para poder estudar as linguagens regulares, nós temos 3 tipos de formalismos, tá? O autômato finito, que é o que a gente vai começar por eles, as expressões regulares e, por fim, as gramáticas regulares, né? A gente viu, então, que uma gramática ela é regular se ela é GLD ou GLE. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, na prática, né, o que é um autômato finito, tá? Então, o autômato finito é um formalismo, a gente vai ver, tá? Operacional ou reconhecedor, ou seja, ele é um sistema de estados finitos, ou seja, similar a um grafo. Eu tenho um conjunto de estados, tá? Esses estados eles vão seguindo uma ordem, por exemplo, estou no estado 1, faço alguma coisa, vou para o estado 2, vou para o estado 3, posso voltar para o estado 1 ou para o 2 ou para o 3, tanto faz. Tá? Já a expressão, ele serve então para a gente, né, reconhecer sentenças, por exemplo, sequências de caracteres, um autômato finito. Tá? Uma expressão regular já é um formalismo denotacional ou gerador, ou seja, eu consigo representar uma linguagem regular também por uma expressão regular, a gente vai ver isso. Então, as expressões regulares, né, elas geram linguagens, por isso que a gente chama de gerador. Tá? E por fim, nós temos as gramáticas, né, regulares, que elas geram também uma linguagem, só que a gente fala que é um formalismo axiomático, ou seja, ela possui axiomas, ou seja, ela possui regras, tá? Que são dadas pelo aquele meu conjunto P, né, que são as regras de produção. Tá legal? Então, essas seriam basicamente os 3 principais formalismos que a gente vai utilizar para estudar as linguagens regulares. A gente vai ver, então, cada um deles, tá? Algumas características, pessoal, das linguagens regulares. Bom, como eu havia dito, né? A classe de linguagens mais simples é aquela que fica mais lá embaixo, tá? Ela é utilizada principalmente na parte léxica, ou seja, verificar se, por exemplo, uma variável é um identificador correto, se ela não possui caracteres especiais, por exemplo, se um comando está escrito da maneira correta, por exemplo, tem um if com 2 f's, por exemplo, tá? Seu formalismo de reconhecimento, né, os autômatos usualmente, tá, são fáceis de implementar, possuem poucas complexidades. A gente vê que não existe uma regra para eu criar um autômato, igual quando fazemos algoritmos, é mais base da tentativa e erro e experiência, tá?
E principalmente, né, qualquer autômato finito, né, a gente diz que ele é igualmente eficiente e ótimo, desde que ele resolva a solução, né, ou seja, ele seja um algoritmo, né, e não possui estados redundantes. A gente vai ver depois que um algoritmo que, dado um autômato finito, determinístico, por exemplo, partindo do pressuposto que ele está correto, a gente consegue verificar se ele está no seu formato mínimo, né? Ou seja, se ele contém um número mínimo de estados que ainda que permitam, né? Que permitam que ele esteja correto, tá? Ou seja, não tem estados redundantes, tudo bem? Ambos estão corretos, mas um é mínimo e outro não, tá? Bom, e que na verdade seria um sistema de estados finitos. Então, na verdade, assim, a ideia é simples, né? Eu tenho um modelo matemático, né? Eu tenho entradas e saídas, geralmente discretas, né? E eu vou seguindo aqui, né? Um conjunto de operações e o fato de eu estar, né? Em determinado estado significa que, nesse exemplo aqui, esses dois outros estados foram precedidos, ou seja, eu tive que necessariamente passar por eles para estar nesse, tá? Então eles têm composto por entradas, né? E os próprios estados, que são esses nós. Eu tenho essas conexões, que são arestas, assimilar a um grafo, tá? Aqui, por enquanto, ele não tem memória, possui um número finito de estados, ou seja, como a gente havia aprendido, né? No passado, algoritmos são... O que são algoritmos? É um conjunto finito de passos que resolvem um problema. Tá? Então, a gente vai aprender a criar autômatos, que na verdade são representações visuais de algoritmos. Então, pela própria definição de algoritmos, eles têm que ser finitos. E uma coisa importante, né, pessoal? A máquina só pode estar em um único estado de cada vez. Tá legal? Bom, então o que é um autômato finito? Tá? Então, o autômato finito, de novo, né, um sistema de estados finitos. A gente sabe, então, que um sistema de estados finitos ele é composto, né, por estados, temos entradas, temos saídas, é um número finito de estados, tá? Esse conjunto de estados, né, tem que estar corretos, tem que levar uma solução correta e a máquina só pode estar em um único estado de cada vez, tá? Nós temos basicamente, então lembrando aqui, né, pessoal, a gente está trabalhando com linguagens regulares. A gente vai estudar autômatos finitos, as expressões regulares e as gramáticas regulares. Então a gente tem um autômato finito determinístico, FD, ou seja, a partir de um estado e de um símbolo. A gente vai ver isso logo na sequência. Ele pode assumir um único estado, por isso que ele é determinístico, ou seja, dado uma entrada, eu sempre tenho a mesma saída. Nós temos os AFNs, ou seja, autômatos finitos não determinísticos, ou seja, a gente fala que ele não determinístico por quê? Porque eu posso estar em um estado, ler um caractere, e isso pode ir tanto para um estado A quanto para o estado B. Então, dependendo da execução do algoritmo, eu posso ir para um estado ou para o outro. É como se eu gerasse um número aleatório, e se a variável que o usuário escreveu, que eu li, for maior ou igual a esse número aleatório, eu vou para um canto, se ela for menor, eu vou para o outro. Como esse número é gerado aleatório em tempo de execução, né, não há garantias, obviamente, que ele vai gerar sempre o mesmo número, que eu vou terminar sempre no mesmo estado. E por fim, o autômato finito não determinístico, com movimentos fazis, que são os AFNE, ele tem uma formulação interessante, né, ou seja, a partir de um determinado estado, eu não preciso ler nada, ele pode assumir um conjunto de estados. Então, ele é não determinístico nesse sentido, porque ele pode ir para mais de um estado. É como se ele pudesse se teletransportar de um estado para o outro sem ler nenhum caractere. Tudo bem? A gente vai ver um pouquinho melhor como isso funciona. Tá legal?